Hoje a nossa leitura da Bíblia chega ao capítulo 36 de Gênesis. Venha ler a Bíblia comigo. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Edom, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Besamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiode. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Besamate lhe nasceu Reuel, a Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São esses os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú, e os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, e esses seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã, e a irmã de Lotã é Tímina. São esses os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São esses os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon e Oholibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jorabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temaquitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samilá, de Masreca. Morreu Samilá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe.
Esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, e os seus lugares e os seus nomes. Príncipe Tímina, príncipe Alva, príncipe Getete, príncipe Olibama, príncipe Elá, príncipe Pinom, príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os nomes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Nós lemos aqui uma genealogia, e uma genealogia muito diferente, porque as grandes genealogias da Bíblia estão lá para nos dizer como a linhagem de Deus se espalha sobre essa terra, como os grandes personagens da Bíblia são da descendência de Jesus, são de posteridade de Abraão, de Noé, de Adão. Mas essa descendência conta para nós sobre um povo que se afastou de Deus. Quando eu olhei esse texto, pensando sobre como abordá-lo, eu entendi que seria uma hora muito boa para falarmos sobre legado, sobre a história que deixamos, a história que fazemos, a história que decidimos fazer com aquilo que Deus colocou em nossa mão, como trabalhamos com o que Deus tem feito na nossa vida, ao nosso redor, e o que fazemos com isso. Como trabalhamos para que a história da nossa vida seja maior do que a história da nossa existência aqui nesse mundo. E assim eu convidei o Roderson, um grande irmão, um grande amigo, para falar sobre legado. Gravei a conversa com ele e vou colocar aqui. Que Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu durante essa conversa. Pessoal, hoje nós recebemos o Roderson aqui na nossa leitura bíblica. O Roderson é um irmão meu, um irmão do coração, casado com a Thalita, minha irmã de sangue. E, Ró, um prazer receber você aqui para a gente falar junto da Bíblia, falar da Palavra de Deus. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Joia! Ró, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 36 de Gênesis e algum tema que ele nos faz pensar, que é o tema do legado. Mas antes disso, eu quero que você se apresente aí, diga para os nossos ouvintes quem é você, fale um pouco aí do que você quiser, do que você faz, da sua família, do que você achar importante contar para nós. Tá bom. Então, muito obrigado, né, mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com você, né, e compartilhando um pouquinho da nossa história aí com as pessoas que te acompanham. Eu, como você mesmo sabe, participou muito da minha infância, da minha adolescência, né? Crescemos em Serquilho, foi um momento assim muito bom. Eu penso que nós temos bons exemplos, né? Que nós pudemos aprender juntos, isso é muito bom. Como eu comentei, cresci em Serquilho, estudei sempre em Serquilho e participei de um colégio técnico em Tatuí. Foi quando eu fiz o meu primeiro vínculo com a cidade de Tatuí, me formei lá na escola técnica. Comecei a trabalhar lá, trabalhei em Tatuí 14 anos e moro em Tatuí hoje com a minha família. Eu e a Thalita, nós temos 2 filhas e as 2 são tatuianas e construímos toda uma história aqui. Fazemos parte da Igreja Presbiteriana de Tatuí desde 2005, Presbiteriana Rocha Eterna. E tivemos a oportunidade de cultuar juntos aqui, né, David, antes de você se mudar para Porto Feliz. Foi muito bom. Eu estudei administração de empresas, fiz 4 anos, né, de faculdade. Depois eu fiz pós-graduação na área de logística empresarial, onde eu tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo, muitos anos com logística, a parte de importação, exportação de materiais, né, de peças. E depois eu migrei da área de logística para a área de recursos humanos. Daí fui fazer uma outra especialização na área de recursos humanos, de RH, em formação de pessoas, formação de lideranças, para deixarmos um bom legado para essa nova geração que está saindo das universidades, sedentos por aprendizado, e essa é a nossa função, né? Formar pessoas. Legal, muito bom. Ró, eu acompanhei com você aí no começo aí da sua liderança ministerial aí na Igreja Rocha Eterna. Você caminhou com grupos de células, né? Conduziu células de homens aí em Tatuí.
E eu sei que um dos temas que você estudou com o pessoal aí da célula é o tema do legado. E quando a gente fala de legado, é possível que algumas pessoas tenham uma noção, porque já ouviram isso talvez no âmbito empresarial, âmbito universitário, mas por que nós estudaríamos legado na igreja? O que é legado, né? Explica para nós um pouco aí o que é legado, qual é a importância do legado e por que você decidiu estudar com um grupo de pessoas da igreja sobre legado. Algo que eu percebi, David, que é muito carente em relação às igrejas, e trazendo um pouco da minha experiência profissional, que existe uma preocupação muito grande nas empresas em formar liderança. Por quê? Porque uma atividade de sucesso, ela não pode estar atrelada a uma pessoa. Porque quando essa pessoa arruma uma oportunidade melhor ou ela deixa a companhia por algum motivo, ela leva todo o conhecimento junto consigo. Então, trazendo isso para um contexto de igreja, eu percebi uma grande área de oportunidade que é vincular os ministérios, as atividades que acontecem às igrejas, não a uma pessoa, e sim a um grupo de pessoas que tem pleno domínio naquele conhecimento. Então, por exemplo, um contato que eu tive, nós tivemos um treinamento vocacional, que a gente teve a oportunidade de conhecer o material do pastor Josadak, da Igreja Metodista de Curitiba. Nós conhecemos o material dele falando sobre os talentos, os dons naturais das pessoas. Então é um viés de psicologia, das partes assim do que nós somos naturalmente, e com os conceitos bíblicos, que é justamente quem nós somos formados por Deus, cheio de dons e talentos. E se cada um de nós descobrirmos os nossos dons e talentos, a probabilidade de nós colocarmos uma pessoa que não tem habilidade nenhuma com um assunto para fazer aquilo é menor, né? É uma probabilidade muito menor. Por quê? Como você conhece as peças e você sabe quem é bom em cada função, você coloca a pessoa certa na área certa e ela vai desenvolver um trabalho excelente. Então, com isso, você consegue desenvolver um bom legado, treinamento, formar pessoas, desenvolver pessoas. Através desse treinamento que nós fizemos, isso daí foi lá no ano de 2010, mais ou menos, nós começamos a observar que existiam pessoas, líderes, que não eram líderes e que jamais seriam líderes. Por quê? Porque não é um dom natural daquela pessoa. Mas a pessoa que estava desenvolvendo aquela função, ela era muito boa em cozinhar. E quando a gente falou que nós precisávamos de pessoas na cozinha, foi um alívio para aquela pessoa, porque ela falou, nossa, eu posso fazer aquilo, e eu nem imaginava que isso era um dom, que foi Deus que deu esse dom para mim, foi um privilégio. E quando nós começamos a colocar as pessoas certas nos locais corretos, o resultado não teve como não ser um sucesso, foi muito bom. Daí logo depois nós entramos num período de estudos de formação de liderança com a luz da palavra de Deus, né? Onde nós estudamos claramente sobre dois momentos da Bíblia, um no Antigo Testamento, quando nós estudamos sobre o caminhar de Moisés com um líder em desenvolvimento por ele, Josué, e lá na frente nós estudamos sobre Barnabé com um líder em desenvolvimento dele, que era Paulo. E nós vimos o quanto esse caminhar junto, com pessoas que já têm habilidade natural de liderança, isso daí fez toda a diferença. Entendi. Legal. Eu vou mostrar para você o texto bíblico de Gênesis 36, eu vou compartilhar na tela aqui. E eu quero te mostrar por que é que esse texto me fez pensar em legado. E vou pedir para você depois falar um pouco de como o legado é importante à luz dessa história, como ela pode nos levar a evitar ou não cair nos erros aqui apresentados, né? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui contigo. Então, capítulo 36 de Gênesis está aí na tela. E ele fala dos descendentes de Esaú. Você vai lembrar que Esaú é o irmão de Jacó. Esaú é o irmão de Jacó, que é o primogênito, mas que não ganha a bênção.
E a Bíblia nos diz que Esaú se porta assim de uma forma revoltosa contra os pais deles. Esaú faz tudo que não deveria fazer. E esse texto aqui vai mostrar da descendência de Esaú. O versículo 1 são os descendentes de Esaú, que é Edom, e mostra a partir do versículo 2 as mulheres dele, Ada, Olibama e Basemate, e aí os filhos que essas mulheres geraram. Aí aqui os filhos de Esaú, e Esaú pega, o versículo 6, ele pega as mulheres, os filhos, as pessoas da casa, o rebanho, o gado, toda a propriedade, tudo que ele havia adquirido, e ele vai para outra terra. Aqui Esaú está abandonando a terra prometida. E aí ele se separa, vai para distante do irmão dele Jacó. E agora, a partir do versículo 7, nós vamos começar a ver a descendência de Esaú, os filhos. E os filhos, os netos, os filhos dos filhos. E é um monte de gente que nós não conhecemos no restante da história bíblica, não falamos deles, E esses aqui são príncipes, os príncipes dos filhos de Esaú, o versículo 15 aí, e 16, quanta gente, quantos príncipes. É um povo forte, um povo poderoso, assim como a promessa de Isaac, pai dele, um povo que vive pela espada, mas um povo afastado de Deus. Aqui os descendentes lá da terra, da onde eles vivem, da terra de Edom. E aí o texto continua mostrando sempre descendentes, príncipes, 29, príncipes, e termina, os príncipes dos Orreus, segundo os principados da terra de Seir, os reis e príncipes de Edom, e mais reis e mais príncipes, e aqui um reina e morre, reina morre, e vai contando a descendência dessa terra, de novo, ao versículo 40 aqui, príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, e os seus lugares, e os seus nomes, e mais príncipes, é uma família poderosa, E aí termina aqui o versículo 42, o finalzinho aí, são os príncipes de Edom, segundo as habitações da terra da sua possessão, este é Esaú, pai de Edom. Para lembrar um pouquinho da história de Esaú é irmão de Jacó, e Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Deus tinha mandado Abraão ir para a terra que nós chamamos de terra prometida. Deus mandou Abraão se estabelecer lá. E Abraão tem um cuidado extremo para se estabelecer naquela terra e cumprir as promessas de Deus, a vontade de Deus para a vida dele. E nós vemos esse cuidado quando ele manda o servo dele buscar uma noiva para Isaac. Lembra dessa história? Buscar uma noiva para Isaac e viajar longe lá na terra que era a terra do pai dele para buscar Rebeca, porque ele não queria que os filhos dele se casassem com o povo dali. Casar-se com o povo dali significa que os descendentes não seriam descendentes da linhagem deles, e seria da terra ali. E Abraão trabalha para que eles, mesmo estrangeiros, se mantenham estrangeiros na terra que um dia Deus dará para ele, para a descendência dele, e não para a descendência das pessoas dali. Há esse cuidado. Depois, Isaac também tem esse desejo de que os filhos dele não casem com mulheres ali. Nós vemos as referências de que Esaú se casa com moças daquela terra. E isso é um desgosto para o pai e para a mãe dele. E então nós temos a descendência de Jacó, que é a descendência que vai se transformar em Israel e continua o povo de Deus, e a descendência de Esaú. Esse capítulo 36 é um capítulo que geralmente a gente lê correndo na Bíblia se você fez uma programação de ler Gênesis todo. Aí você não pode pulá-lo, então você lê, mas lê e não entende nada, não pergunta nada para ninguém e toca o barco, como diz, Eu não me imagino, por exemplo, fazendo uma pregação de exposição bíblica em Gênesis 36, buscando os nomes e vendo qual a referência, porque não tem ninguém que a gente conhece nesse capítulo. Quem a gente conhece nesse capítulo é o Esaú, que se transforma em Edom, que por birra casou com moças que o pai e a mãe não gostaria, para fazer pirraça para o pai e para a mãe. Causa maldade. E isso gera uma descendência afastada de Deus. Você não tem ninguém nessa história aqui que você vê depois na Bíblia que tem relacionamento com Deus. Esse povo é um povo que vai causar mal
para os seguidores de Israel. Vai perseguir os seguidores o povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, encontra com os edomitas. E aí eles têm problema. O povo de Edom não deixa o povo de Israel passar lá. E depois, na história do reino, na história de Israel, o povo de Edom continua causando problema para o povo de Israel. É uma geração afastada de Deus, uma geração que persegue o povo de Deus. E nós vemos que tudo isso nasce de uma pessoa, Esaú, que não vive de acordo com as promessas de Deus, que não se sujeita ao governo de Deus, que se afasta e produz então uma geração de pessoas distantes de Deus. Você acha, Roderson, que olhando para essa história, eu acertei quando procurei você para falarmos de legado baseado nessa história? Tem a ver com legado? Tem a ver, muito a ver. Então conte para nós, o que essa história tem a ver com legado? Eu penso... há pouco tempo eu estava conversando um pouquinho com a Thalita a respeito disso, dessa questão, não porque nós estaríamos fazendo essa conversa, mas uma reflexão, né, de situações que acontecem muito próximos a nós e que nós nos inspiramos muito ouvindo a palavra de Deus, vendo que isso daí simplesmente é uma repetição de história, né? Onde, por exemplo, eu ouvi uma história uma vez, talvez você já tenha conhecimento, de dois irmãos, filhos de um pai, e cada um dos dois tomaram um direcionamento completamente diferente. Perguntaram para um que era um mendigo, jogado às traças na sarjeta, perguntaram para ele o que ele estava fazendo ali, e ele falou assim: eu, com a referência que eu tenho, que é meu pai, que batia na minha mãe e que sempre se envolveu com coisa ruim, o que eu poderia ser? Simplesmente ele justificou a posição dele naquele momento em função de um aprendizado ruim. E foram lá numa pessoa de muito sucesso, com uma boa família, com uma boa cultura, e perguntaram para ele assim: viu, seu pai, a gente sabe que ele é jogado na sarjeta, é um mendigo, e como que foi que você chegou nessa posição que você está hoje? E ele falou o seguinte: com o pai que eu tive, que me ensinou tudo de errado, eu tive certeza que era a vida que eu não queria. E ele transformou a vida dele completamente, por quê? Porque ele identificou um legado e ele falou assim: isso é o que eu quero e isso é o que eu vou fazer diferente, né? Então, eu penso que é muito descuido nosso nós vermos uma situação sequente, ruim, e um descuido nosso de não utilizar aquela situação passada para eu colocar um ponto final e eu identificar que a partir de mim alguma coisa diferente poderia acontecer na vida de toda uma geração, sabe? Então, por exemplo, aqui do que nós vimos, né? Abraão teve todo um cuidado para que ele deixasse um bom legado para o filho dele. Isaac, por consequência, teve um cuidado, buscou da parte de Deus para que ele constituísse toda uma geração a partir da dele, né? E ele teve filhos, e ele teve filhos que buscou fazer as coisas sob a direção de Deus, e teve filho que não procurou fazer isso e que não seguiu o legado. Mas foi culpa do pai? Foi culpa do avô? Não dá para achar culpado. É muito particular. Ele decidiu isso, até mesmo com um comentário que você fez. Uma simples forma de demonstrar que eu não concordo e eu vou decidir minha vida. Desculpa, você decidiu o casamento dos meus irmãos, mas o meu você não vai decidir e eu que vou fazer. Ok, então toda uma consequência de uma posição dessa foi o que você falou, gerações e gerações e gerações. Muitas vezes, se você fosse perguntar para o bisneto dele lá por que ele não acreditava em Deus, ele já nem saberia responder, porque Deus se perdeu ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, David, eu vejo assim, eu vou trazer assim para o meu contexto particular, sobre mim. Eu vim de uma família onde os meus avós eram cristãos, onde nós víamos, por exemplo, cultos no lar, e os meus pais, meus tios, todos cristãos,
e por exemplo, eu não tive contato com o mundo lá fora, que poderia ser muito atraente e eu não tive essa oportunidade, né? E só que, por exemplo, eu tenho irmãos que teve o mesmo ensinamento que eu tive, que escolheram ter uma experiência, o mundo lá fora, né? Experiências estas que eu não tive interesse, né? Mas o ensinamento que nós tivemos foi o mesmo, exatamente o mesmo, né? Isso não pode fazer, isso pode fazer. Um exemplo, nunca eu vi, por exemplo, meu pai incentivar a gente a fumar, mas eu tenho irmão que fuma, ele decidiu fumar, né? E eu não. Mas tem coisas que eu decidi fazer e que eles não decidiram, né? É, é muito importante nós termos isso muito claro, que as nossas escolhas, ela não está relacionada à decisão que alguém anterior a mim tenha tomado. Nós temos condições de mudar toda uma história, toda uma geração, né? E a partir da minha decisão, logicamente, sabendo que são os planos, né, que Deus tem para as nossas vidas. Não sei se mais ou menos isso eu respondi o que você gostaria que eu respondesse. Não, não tem nada que eu gostaria. Eu quero que você fique à vontade para responder aí o que você entende. Muito Né? bom. É, essa é uma experiência assim que recentemente eu estava conversando com o meu irmão, né? E nós estávamos trocando uma ideia sobre essas questões assim de infância, de adolescência. Eu tive o privilégio de ter, e isso daí é claro, sabe? Eu não tenho dúvida disso, de ter uma liderança quando eu era adolescente muito ativa na igreja. Era aquela liderança que se eu faltasse um culto, me ligava e falava, viu, o que aconteceu? Cadê você? Você não está aqui. O seu lugar está vazio, você está fazendo falta. Isso daí eu vejo que eu pude dar continuidade nisso, né? Porque eu já fiz isso algumas vezes, mas eu tinha uma liderança, eu dou glória a Deus por isso, porque foi um privilégio, uma liderança que de domingo depois do almoço, com 35 graus de calor, a gente saía e para relembrar quem faltou para poder ir visitar na casa e falar para aquela pessoa assim, viu, você está fazendo falta. E isso, cara, é um excelente legado. E isso fez com que me ajudasse em termos de valorizar as coisas que são do Senhor. Eu dou glória a Deus por isso também, que a minha liderança, com todos os gaps que todos nós temos, porque nós somos humanos, mas eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito na época deles, sem acesso à informação, sem essa agilidade que nós temos hoje, com tantas facilidades nas nossas mãos, mas era aquela liderança que puxava a nós, você sabe disso, a responsabilidade de uma vida de santidade, de uma vida com Deus, de caminhar com Deus. De fazer as coisas não para agradar homem, mas para agradar a Deus. Esse temor, sabe? Sentir um temor pelas coisas de Deus. Por que você faz com tanto zelo? Por que tanto ensaio? Por que tanta preparação? Porque é para Deus. Só por isso. Porque é para Ele. Se eu estivesse fazendo para o prefeito, podia até ser menos ensaio. Mas é para Deus. Deus precisa o melhor, sabe? Então isso daí é um mérito de um legado excelente. E mais para frente eu pude entender que Deus colocou nós para caminharmos juntos com aquela liderança da época e de nós aprendermos e vermos o que é a abordagem com amor, sabe? Hoje, isso é algo que me provoca muito. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa sem amor, eu tenho vontade de falar, viu, Deus não precisa disso não, sabe? Tem um monte de gente com muito amor, com muito zelo, que faria muito melhor que você, sabe? E por quê? Porque as coisas que são para Deus, elas acabam muitas vezes ficando em segundo plano e a gente tem uma tendência natural em fazer de qualquer jeito, né? Mas da onde veio isso daí? Veio de um legado, de ver pessoas tratando as coisas com zelo, uma preocupação em termos de preparar aquilo que é melhor mesmo, sabe? Eu dou muita honra, assim, sabe, aos líderes que a gente teve, assim, que abria a porta da casa de sábado, domingo, e aquele monte de jovem adolescente que não tinha hora para ir embora e ficava lá.
Isso daí, cara, foi um privilégio, assim, da nossa geração, de nós termos uma liderança ativa, né? Legal. Ô Roderson, algumas pessoas vão ouvir o nosso vídeo, o nosso bate-papo aqui, e vão contar para outras. Falar, olha, eu ouvi uma palestra sobre legado, um bate-papo sobre legado. Daí vão perguntar para elas, mas o que é legado? Eu não sei se ela já teve nessa nossa conversa aqui uma resposta simples e resumida do que é legado. O que é legado? Legado é você dar condições para pessoas darem continuidade naquilo que você começou. Ótimo. Né? É dar continuidade. Ou seja, se você começou uma atividade excelente em qualquer lugar, não digo igreja, qualquer lugar, e se você saiu e aquilo acabou, é porque você não formou um legado. Você não deixou um bom legado. Né? Entendi. O maior privilégio nosso é quando você olha algo que você começou e você olha e fala, e aquele negócio tá igual o que você deixou ou muito melhor do que o que você deixou. É porque você formou bons líderes, deixou bons exemplos e fez um bom legado. E isso então, se funciona, nós estamos vendo na igreja, funciona na empresa e isso funciona em casa. Como Funciona. você falou, né? Os pais, Exato. o ensino que nós tivemos. Né? Exato. E pela história negativa que nós lemos aqui na Bíblia, quando nós temos maus exemplos, podemos aprender com eles e decidir deixar a partir de nós um bom legado. Exatamente. Exatamente. Quando nós identificamos, mas como que você identifica um mau legado? Quando você identifica um bom legado. Quando você tem uma boa referência, igual a amostra. Alguém te fala assim, se a sua amostra é ruim, você vai ter um parâmetro ruim. Quando alguém chega com uma amostra boa, você fala, nossa, o que eu tenho é ruim. E daí você começa a falar assim, vou fazer o meu melhor. Né? E se para eu fazer o melhor for ficar um pouco mais caro, porque eu vou ter que comprar um produto um pouquinho melhor, daí é uma decisão. Eu opto por trabalhar com a amostra ruim e falar, essa daqui mesmo que eu quero, ou não, eu vou querer agradar o meu cliente e eu vou fazer uma amostra melhor. Né? Então, você tomou a decisão por seguir aquele exemplo melhor. Né? Sempre, né? Você vai ter que tomar uma decisão, né? Porque para você formar um bom legado, como ele é trabalhar juntos, caminhar juntos, ele exige tempo. Então tem coisa que você fala assim, mas isso eu sei fazer, eu faço em 10 minutos. Então você abre mão de deixar um bom legado, de ensinar, você demoraria meia hora para você preparar alguém. Né? Então você vai lá, você abre mão e fala, desculpa, fique sentadinha ali na sala, enquanto eu vou lá e arrepio e faço bem rápido aquilo que eu sei fazer. Só que numa dessa daí amanhã você fica impossibilitado de fazer, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para dar continuidade. Então, formar uma liderança exige tempo, exige dedicação, é caminhar juntos, ter prazer por ensinar. Assim como vocês, pastores, têm feito. Vocês abrem mão, muitas vezes, de fazer algo muito prático para ensinar pessoas que sabem um pouco menos que vocês em termos da Bíblia. Mas você caminha junto, ouve a pessoa, os pontos de discordância, explica o que é correto à luz da palavra. Um legado é isso. Né? E muitas vezes, a gente fala isso por experiência própria, por ver que às vezes não vai sair a perfeição do jeito que você gostaria na primeira vez, mas só pelo fato de você ver o esforço das pessoas que estão buscando de se desenvolver, aquilo já dá uma alegria em você, que você fala assim, você vê o empenho, você vê o esforço. Eu estou tendo o privilégio agora, nós começamos um projeto infantil aqui na Igreja Presbiteriana de Tatuí. Começamos um projeto infantil e eu nunca trabalhei com criança, você sabe disso, né? Mas como nós tínhamos 2 pequenas em casa, a gente se dispôs a trabalhar com crianças. E o que a gente tem aprendido com os pequeninos não tem como demonstrar aqui. E nós não tínhamos uma equipe.
E essa equipe, ela foi formada, eu posso dizer assim, foi formada por Deus, sabe? Começaram a levantar pessoas que a gente sequer conhecia, e essas pessoas começaram a caminhar juntos, e ideias foram se completando. E hoje a gente pode ver que, independente se eu ou a Thalita estivermos na frente do ministério, a gente sabe que o ministério vai acontecer, porque eles sabem o que tem que fazer, e nós estamos formando um bom legado, porque amanhã o Senhor Jesus nos chama para um novo projeto, e o ministério não pode estar atrelado a mim ou a Thalita. Ele tem que ter uma vida, né? E a nossa alegria é ver que o negócio vai ser dado continuidade, né? Isso é muito bom. Muito bom. Então, para nós terminarmos aqui esse bate-papo tão legal, eu quero que você deixe aí conselhos para os nossos ouvintes, conselhos para eles, sobre legado, o que eles devem pensar, como eles devem agir, o que devem fazer, pensando no legado. Primeiro ponto assim que eu vejo que é extremamente importante os líderes. Vocês precisam conhecer as pessoas que caminham com você, né? E para conhecer as pessoas não existe um manual, é caminhar com elas, estar próximos a elas. Quando nós nos dispomos a caminhar com as pessoas, nós conseguimos conhecer o que elas gostam, o que brilham os olhos delas. Tem algumas que gostam de esporte, tem outras que gostam de música, tem outras que gostam de luta. Cada um tem uma habilidade. Tem outros que gostam de arquivar papel, arquivar qualquer coisa, né? A partir do momento que você conhece os teus liderados, daí é investir tempo para caminhar com eles. Então, é investir tempo, caminhar juntos, ouvir as ideias. Algo que é muito importante é o seguinte, estar aberto para aceitar ideias deles, porque quando a ideia ela é construída em conjunto, tem uma tendência muito forte das coisas darem certo, porque não é algo impositivo. As coisas é o jeito que o Roderson quer e ponto final. Não, não é isso. Nós somos um grupo, nós somos uma equipe e o nosso pensamento diferente é o que faz o sucesso de ser uma equipe, né? E você pode estar preparado para você ser surpreendido por algo que você pensava em algo bem simplesinho e um membro da tua equipe vai te apresentar algo brilhante, muito melhor do que você imaginou, né? Então investimento de tempo, conhecer seu liderado, investir tempo caminhando com ele e permitir que ele trabalhe. Não segure ele, deixa ele trabalhar e você só vai direcionando. Até o ponto, igual a gente faz com filhos pequenos. Nós pegamos na mão e deixamos ele em pé, a perninha dele começa a ficar durinha. Daqui a pouco ele começa a querer dar um passo e você permite que ele dê um passo. Depois 2 passos, depois 3, depois 5, depois 100, depois ele já sai correndo e você já não precisa mais segurar nas mãos dele. Esse daí é algo muito simples, não tem muita teoria, a vida ensina a gente isso, sabe? É só a gente olhar naturalmente o crescimento de uma criança, a gente simplesmente está deixando um legado, né? Quando você fala, não põe a mão suja do chão na boca. Como que você aprendeu isso? Alguém te ensinou. Então você está passando para frente aquilo que você julgou que é bom, né? Basicamente isso, David. Foi um privilégio, viu, ter conversado com você a respeito desse tema. É algo que toca muito meu coração. Eu sou apaixonado por ver pessoas que um dia eu tive a honra de caminhar junto e quando eu vejo essas pessoas voando lá na frente, assim, me sinto muito honrado, fico muito contente e às vezes eu até converso com Deus assim, falo, poxa, que privilégio Deus permitir que eu saiba disso, sabe? Coisas tão pequenas que Ele poderia não me dar essa oportunidade de eu ver a pessoa depois contando um testemunho, falando uma coisa, eu fico muito feliz. E é um orgulho, mas não é um orgulho ruim, é um orgulho tipo assim de um pai que vê um filho crescido, sabe? Recentemente eu tive a oportunidade, eu tenho o hábito de trabalhar com as pessoas da minha equipe, periodicamente quando a gente vai ter sessões
de conversas, né, sessões de feedback. Eu procuro conversar muito abertamente com as pessoas, tanto dos pontos a serem desenvolvidos, quanto dos talentos e dos resultados que a pessoa tem demonstrado para a companhia. E no Natal, normalmente, algo que eu aprendi e eu gosto muito de fazer, eu faço um bilhetinho pessoal, sabe, para a pessoa. E eu escrevo assim, olha, você é muito talentoso em relação a isso é brilhante do teu comportamento. E isso que eu faço é uma forma de reforçar aquilo que às vezes a pessoa não tem noção que aquilo é um talento. E eu gosto de reforçar isso daí. E fico como uma dica para você se desenvolver nesses pontos, eu aproveito e pontuo alguns itens que eu julgo que poderiam ser melhorados, né? Tudo bem, e passaram-se alguns anos e teve uma das pessoas que trabalhou na minha equipe, ela fez contato com a Thalita, que tem Facebook, e ela falou assim, Thalita, mostra isso aqui pro Roderson. E daí, quando ela mostrou pra mim, né, ela mostrou tipo um quadro com uma pessoa formada, com beca assim, e naquele quadro um papelzinho lá embaixo, grudado, sabe? E daí ele aproximou, deu um zoom e era o bilhetinho que eu escrevi lá nos anos 2000. E eu escrevi para a pessoa, falou assim, olha, você é muito esforçado, você é muito inteligente, eu gostaria muito de ver você formado e tal. E coloquei o brilho nos olhos, né? E foi um mimo que Deus permitiu que eu soubesse e para me inspirar a dar continuidade nisso, né? E hoje eu percebo, assim, alguns membros da minha equipe, eles se conversam. Viu? O Roderson te deu um bilhetinho, né, já de Natal, e eles começam a olhar e colocam um papelzinho do lado do outro, assim. Meu, ele escreve diferente para cada um. Ou seja, não é algo copiar, colar. Mas isso é um legado que um dia alguém fez para mim. E eu vejo que isso é um bom exemplo. E é uma coisa que eu falo para você, que é líder. Se você puder reforçar para os membros da tua equipe aquilo que é valoroso, que você observa, não só crítica, coloque ali, porque é importante ele saber aquilo que ele é bom. E alguns pontos para melhorar, é lógico, assim como todos nós temos, e eu também tenho muitos para serem melhorados, né? É uma forma, é uma dica. Legal, legal. Valeu? Irmão, muito obrigado. Você sempre abençoou minha vida e hoje Amém. É um prazer trazê-lo aqui para abençoar a vida de tantas pessoas que vão nos assistir, tá? Amém. Que Deus continue cuidando de você, da sua casa e que você continue sendo bênção na vida das pessoas que Deus coloca no seu caminho. Amém, David. É um privilégio também, né, ter oportunidade de caminhar bem perto de você, da sua família que eu amo tanto e de uma forma muito especial Deus ter colocado um vínculo mais forte ainda entre as nossas vidas, né? Quando você deu sua irmã para mim, para ser minha esposa. Beleza, meu irmão. E ver esse legado maravilhoso. Deus te abençoe. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Graças a Deus. Muito bom, né? Eu gostei muito de participar desse bate-papo. Gostei muito de poder falar um pouco sobre legado e peço a Deus que Ele abençoe a sua vida. Peço a Deus que Ele continue falando com você, que você não se esqueça do que ouviu hoje aqui, que essas informações façam você pensar no amanhã, assim como me fazem pensar também. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.